Planeje vendas para vender para o cliente que vai ficar mais tempo. Qual que é a maneira mais fácil e mais prática de fidelizar o cliente? As empresas elas não precisam ser aquilo que se chama de apaixonados pelo cliente. Estamos começando mais um Producast, o maior podcast da Serra Gaúcha. É isso, e hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que a gente já citou muitas vezes em vários episódios do Producast, que a gente fala muito a seguinte frase: o seu sucesso depende do sucesso do seu cliente. E hoje a gente trouxe um especialista justamente no sucesso do cliente, né, no Customer Success, para falar sobre isso, que é o Davidson Vieira, que é fundador da Customer Led Growth, a maior consultoria de Customer Success no Brasil. Ele é top 100 do World Customer Success Strategist. Ó, esse é bonito, bonito, hein? Esse ficou bonito. 2022. 2022. E, essa aqui pra mim, a mais marcante, que é mais de 10 bilhões de receita gerada pelos times de CS construídos. Milhões? Bilhões. Bilhões. Então a gente vê que a gente tá aqui com uma autoridade no assunto. E pra começar já entendendo, né? A gente falou vários termos em inglês aqui. O que seria o Customer Success? Legal. Obrigado, pessoal, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Customer Success, se a gente começar traduzindo, é literalmente a frase que vocês começaram falando: sucesso do cliente. Uhum. O ponto principal de sucesso do cliente está em eu entender o que o cliente precisa como resultado final do porquê ele me procurou, né? Porque ele procurou meu produto, meu serviço, minha empresa. E ter planejado e projetado isso de forma proposital e proativa para entregar esse sucesso para ele. Totalmente. Então, eu sempre gosto de dar o exemplo mais prático do Uber, né? Não adiantaria eu entrar no Uber, que seja o melhor carro, que tenha queijos e vinhos da Serra Gaúcha, mas o Uber me deixar no meio do caminho nesse frio que tá hoje aqui em Caxias. Não faria sentido nenhum essa experiência boa com um resultado cortado no meio. Sim. Né? Eu prefiro muito mais entrar, que não tenha queijo e vinho, que seja um carro ok, mas descer no meu destino, que é o meu resultado, do que uma experiência maravilhosa sem resultado. Eu sempre digo que clientes, a gente está disposto a sacrificar uma experiência glamurosa por um resultado objetivo entregue nas nossas mãos, do que ter uma experiência maravilhosa, sensacional, mas sem resultado no final. Normalmente, clientes que têm muita experiência, né, que são felizes com a experiência, mas sem resultado, eu costumo dizer que eles vão embora sorrindo. O cliente feliz vai embora sorrindo. Então, o cliente satisfeito e sincou o resultado é justamente o que a gente procura, e sucesso quando a gente trabalha nisso. Na objetividade de entregar sucesso, mas esse sucesso do cliente, ele precisa gerar lucratividade para a empresa. Então, não é só sobre fazer alguma coisa boa para o cliente ou como se fosse uma coisa romântica, né, de mandar brinde para o cliente ou nada disso. É de efetivamente eu ter uma jornada proativa, dessa jornada proativa ela ser lucrativa e rentável para a empresa, e através de uma jornada lucrativa, proativa e rentável para a empresa, o sucesso do cliente ser objetivamente entregue. Sim. Então, é um pouco sobre isso. Eu achei bem bacana que tu falou da questão da objetividade. Eu acho que isso funciona muito bem na prática, pelo menos para mim funciona assim. Se eu quero ter uma experiência bacana, quero degustar um vinho, quero ver, ver uma fazenda, ver alguma coisa assim, eu vou ir buscar isso, eu vou ir atrás disso. E o meu resultado tem que ser objetivo. Em qual sentido? Com a experiência, né? Com aquele todo glamour. E agora, fora isso, o que eu quero? Eu quero resultado, eu quero objetivo, eu quero aquilo que eu tô procurando, eu não quero desvios, né? Eu acho que o que tu falou encontra bem nisso, e é exatamente isso. Então, foi bem bacana. Só que é interessante entender também qual que é o objetivo normalmente do cliente. Porque a gente fala que cortou a experiência no meio, não tem resultado. Tá, mas o que seria o resultado? O que os clientes normalmente procuram quando eles adaptam essa estratégia? Perfeita pergunta. Existe uma metodologia, um framework que a gente usa, que a gente chama de Desired Outcome, ou seja, de resultado desejado. Tá? A gente mapeia isso quando nós chegamos nas consultorias ou em empresas que a gente está batendo papo, em palestras. A gente ajuda as empresas a encontrarem esse resultado que o cliente deseja. Então, a gente está falando com o público empreendedor aqui. Né? Então, talvez a grande maioria tenha, ou em algum momento vai ter um software de vendas, um CRM, né? Para os seus vendedores controlarem vendas ou controlar as vendas do caixa, enfim. Quando você contrata um software de vendas, um CRM, a tua ideia inicial é registrar aquilo que tu está vendendo. Essa é a ideia inicial. Mas lá no fundo, a grande maioria, 99% das empresas que contrataram o CRM, contratam porque tem o objetivo de vender mais. E controle é um meio de vender mais.
Porque com controle tu consegue controlar a conversão, por exemplo. Se a tua conversão do topo do teu funil para o fundo do teu funil está lá em 10%, tu controlando isso bem, tu consegue ver direitinho conversão e melhorar a conversão. Se tu melhora ela de 10 para 15, tu já melhorou dinheiro na tua empresa. Totalmente. Então, no fim das contas, controle que tu está querendo, se tu perguntar o porquê e ir um pouco mais a fundo no porquê, tu vai descobrir que lá no fundo as pessoas querem vender mais. Tá? Então, se eu sou uma empresa de software CRM e estou vendendo para vocês, e vocês estão me dizendo que querem controle, lá no fundo eu tenho mapeado que a maioria das empresas que me procura quer vender mais. E o que eu tenho que fazer então, como resultado objetivo? Eu tenho que ajudar vocês a vender mais. Então pense comigo que vocês, para vender mais, vocês não têm vendedor nenhum. E vocês querem vender mais. Acordaram hoje, né? Precisamos vender mais. Eu vou ter que ajudar vocês na estrutura disso. Obviamente eu não vou conseguir entrar, enquanto empresa de software, lá para contratar um vendedor para vocês. Sim. Mas eu posso ter um curso online para vocês assistirem, pensando em como contratar bons vendedores. Eu já te ajudei a começar a encontrar o caminho para vender mais. Aí depois que contratou um bom vendedor, eu posso ter um curso de como vender melhor. Eu posso ter um curso de como prospectar melhor. Eu posso ter um curso de como mandar e-mail marketing mais eficiente. Entende que eu estou falando de curso aqui, mas poderia ser um bate-papo como nós estamos aqui. Sim. Eu faço uma reunião com o meu cliente e vou lá e dou um treinamento para o meu cliente sobre como vender melhor. Então, objetivamente, na sua empresa fictícia de CRM aqui, de software de vendas, eu sei que o meu cliente quer vender mais e eu tracei uma jornada objetiva para fazer ele vender mais. Desde ajudar ele a contratar bem, ajudando ele a entender como vender melhor, ajudando ele a como mandar e-mails melhores, e tudo isso somado leva ele ao objetivo final, que é vender mais. Que é o resultado desejado dele. E cada empresa conseguiria medir isso. Né? E talvez um ponto importante a gente pensar é que o resultado desejado do meu cliente não é a minha paixão pelo meu produto e meu serviço. Então, assim, eu tenho lá, eu sou dono de uma empresa, eu sou apaixonado, porque eu criei, né? Sim. É a melhor empresa do mundo. Mas nem sempre o cliente está enxergando essa paixão. O que o cliente quer é objetivo. Perfeito. Jeff Bezos tem uma frase muito boa, é que se amanhã um cliente, uma nova empresa surgir com um produto igual ao teu e ele for objetivamente melhor na mente do cliente, o teu cliente sai de onde tu está e vai para esse concorrente. Acho que talvez um grande case seja o Nubank, por exemplo. O Nubank mandou cartãozinho, bolinha, óculos, né? Coisa por cachorro, cartinha. Só que fora as pessoas que são as brand lovers do Nubank, essas pessoas apaixonadas pela marca, porque tem esse grupo. Tem. Sim. Fora esses, a grande massa, talvez até nós aqui, esse é o caso, eu tenho uma conta no Nubank desde que abriu, mas hoje meu banco é outro. Talvez vocês tenham, além de Nubank, mais um banco no celular de vocês. A grande massa das pessoas tem. Por quê? Experiência não é importante. Experiência não é importante. Porque quando surgir uma coisinha a mais, que na percepção do cliente, nem precisa ser melhor, na percepção do cliente seja melhor, o cliente vai migrar. Então é esse resultado que as empresas, que as pessoas, que os clientes estão esperando. Pensa em Caixa Econômica Federal. Pensa em Banrisul, já que a gente está no Rio Grande do Sul. Que experiência que Banrisul entrega? Nenhuma. E por que tem um monte de gente lá? Por que na Caixa tem um monte de gente? Objetivo. Porque eles encontram o objetivo que eles têm. Sei lá, financiamento imobiliário. Enfim, a gente poderia citar um monte de coisas que eles sacrificam o resultado de uma fila enorme, porque o aplicativo não funciona direito. E não é o público mesmo, é uma grande parte do público, pelo resultado que eles estão esperando. Sim. As pessoas estão dispostas a isso. Então, nós trabalhamos nesse mapeamento de achar o resultado desejado do teu negócio para o teu cliente e achando ele, aí sim, eu pego esse grande resultado e eu distribuo ele na vida do cliente, entregando ponto a ponto, um pouquinho por pouquinho dentro da jornada dele. É que, na verdade, o cliente é egoísta. Sem dúvida. Ponto. Ele só pensa nele. Se ele tá ali na tua empresa, ele tá pagando por isso. Ainda bem que é assim, resultado. Né? E ele tá no direito dele. Sim, porque, ele tá gastando dinheiro dele, ele quer resultado pra ele. Exato. Então, tu tem que ter uma habilidade como empresário, uma habilidade de empatia também, pra entender, cara, o que o meu cliente quer? O que ele precisa? E como que eu posso entregar isso pra ele, né? E é muito importante esse mapeamento, porque aí tu consegue se colocar na visão do cliente. Pra mim, cara, ser empresário, ser empreendedor é tudo sobre entregar algo pra outro. E assim, eu costumo dizer que eu não vejo problema na dualidade de querer entregar coisa efetiva para o outro, sabe? Entregar de verdade alguma coisa efetiva para o outro e querer ganhar dinheiro com isso. Para mim não existe dualidade, contradição nisso aqui. Eu quero de fato fazer algo que
impacte o mundo, sei lá, um negócio que impacte o mundo. Sim. Quando eu vou para as nossas consultorias, eu quero de verdade que o meu cliente tenha resultado. Mas eu não deixo de cobrar menos por isso e não deixo de querer não ter lucro por isso. Nós temos nosso preço, mas, cara, efetivamente, quando eu estou lá no cliente, eu faço parte, eu quero que ele tenha um melhor e maior resultado por isso. Não só por case, é porque, de fato, eu acredito que isso que eu faço impacta o negócio dele e vai dar mais dinheiro para ele. Eu vi uma frase de um cliente agora, um mentor, que é um cliente nosso, é aqui de Passo Fundo, tá? Cara, eu trabalho com consultoria há 4 anos, mais ou menos. De Customer Success. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. E o William, ele vai estar vendo isso aqui, possivelmente, ele me disse assim, Davidson, tu impactou aqui nosso time, né? Porque nosso tempo de consultoria acabou lá. Tu impactou nosso time, que eram 6 ou 7 pessoas. Tu impactou nossa empresa, que era uma média de 30 pessoas. Mas tu impactou mais de 100 mil usuários. Porque quando tu trabalhou no nosso time, que impactou o nosso time, que vai entregar sucesso para o nosso cliente, tu impactou todo o cliente. Cara, eu nunca tinha parado de pensar nessa escada que a gente consegue impactar. Pô, imagina, eu nunca parei de pensar nisso, mas esse é um fato. Então, de fato, eu quero impactar essas pessoas. Mas eu não quero deixar de ganhar dinheiro com isso. Então, o cliente tem que ser egoísta, e eu não vejo dualidade do empresário querer doar tudo de si, da sua empresa, do seu negócio, mas do outro lado, querer lucrar com isso. Pra mim tá tudo certo. Sim, é uma linha que sempre vai existir, na verdade. Claro. Sempre vai existir, porque o dono sempre vai querer imprimir aquilo que ele pensou desde o momento que ele teve a ideia do negócio. Ele sempre vai querer fazer isso, mas o cliente vai querer resultado. E por que o Customer Success as pessoas não dão importância para ele? Legal, ótima pergunta. Boa. O que eu noto é as empresas estão focadas em vender mais. Tem uma analogia, que eu não sei quem foi que inventou ela, mas ela é bastante antiga, que é a do balde furado. Então eu tenho o meu balde aqui, se fosse essa xícara, pensa ela cheia de furos, Certo. e conforme tu põe água nela, vai entrando muita água, porque a boca é enorme, só que os furos vão fazendo a água sair. E as empresas são isso. Se a gente para pensar por que não dão importância. Os clientes entram, enchem de água, só que os furos são a falta de retenção desse cliente. O cliente vai indo embora. Ou seja, não importa quanta água tu coloca aqui. Sempre vai estar Nunca vai encher isso aqui. E tem empresas que a gente brinca que não tem nem fundo. Os furos já não... Sabe, não tem mais furo. É fundo. Passa direto. Passa direto, tá? O que eu noto é que a maioria das empresas, e eu vou falar dos diretores, CEOs, enfim, nesse sentido, eu gosto de sempre brincar que eu culpo o CEO, tá? Para mim, o líder é o culpado da história, da cultura, do problema. Quando eu digo culpado, ele devia tomar responsabilidade para si, para assumir isso e mudar isso, tá? Mas eu vejo que as empresas não estão prestando atenção nisso porque é mais simples pensar nesse framework, nesse modo de pensar, de trabalhar com vendas. Então, tu tem 300 mil livros de vendas, 5 mil comunidades de vendas, 1 milhão de cursos de vendas. Os grandes gurus do marketing dizem, assiste o meu curso que tu vai vender muito mais. Né? 6 em 7. Sabe assim, tudo fala de venda. Sim. O CEO, no dia a dia dele, o diretor, o dono da empresa, no dia dele, o empreendedor, ele está pensando em um monte de coisa. E se ele parar um pouquinho para pensar e calcular, ele veria que seria mais barato reter. Mas, como o mundo todo está falando em aquisição e venda, eu entendo que é mais fácil eu pender para esse lado. Né? Eu acabo assumindo isso. E, de fato, pensa comigo, se eu preciso vender e eu tenho um bom time de vendas, ou eu sou um bom vendedor como empresário, e eu precisava de R$1.000 hoje, eu vendi R$1.000 hoje. Eu vou valorizar o que eu fiz. Cara, eu vendi, eu precisava e vendi. Vendas tem essa efetividade, né? essa agilidade. Cara, eu precisava falar, vendi, beleza, batemos a meta, cobrimos o buraco. Agora, talvez o que falte é esse próximo passo de pensar, eu vendi para 10 clientes esse mês, se eu manter esses 10 e vender para mais 10 mês que vem, vão ser 20 acumulados. Pois se eu perder só um agora e cuidar de todos, são 19, mas eu vendi para mais 10. Pô, já são 29. Não são só 10 novos todos os meses. Totalmente. Então, eu vejo que é mais fácil pensar em vendas, tá? Essa é a minha leitura hoje. E também por ainda ser um assunto... A gente estava falando sobre isso antes, né? Sobre essa parte de chamar de Customer Success, mas no fim das contas o que a gente precisa é de retenção, né? Tem uma frase que eu falo muito, que é retenção é mais importante que aquisição, e é nesse sentido. Eu preciso vender, mas eu precisava reter. E eu vejo que os grandes CEOs, mas enfim, empresários, CEOs, diretores, eles não estão parando para pensar nisso. Eles sabem da dor. Eles sabem que o cliente está indo embora, óbvio. Né? Eles sabem que o cliente não está ficando. E muitas vezes sabem o porquê.
Ele consegue ter pelo menos um insight do porquê. Mas é mais fácil no sentido de que é mais ágil, é mais eficiente no primeiro momento vender. Porque para parar para reter, eu preciso talvez mudar minha empresa. Para reter, talvez eu precise mexer no meu produto. Talvez eu precise mudar a cor do meu logotipo, sei lá. Dá um pouco mais de trabalho reter. Precisa de um pouco mais de estrutura. E vender nesse sentido é mais fácil. Obviamente, né, pessoal que está me ouvindo, eu não estou simplificando vendas. Eu sei que é complicadíssimo. Eu cuido da parte de vendas da empresa. Então eu sei o quanto é. Meu background é de vendas, tá? Quando eu digo mais fácil, o framework já está pré-estabelecido. A mentalidade está pré-estabelecida. As pessoas já estão procurando para comprar. Então, nesse sentido, eu acho que é por isso que CS, né, Customer Success, cliente, gestão de clientes, retenção, não é tão ainda olhado por todas as empresas, por poucas empresas. E olhando até a questão do próprio CEO, né? Que no começo toda empresa começa como eu presa. É sempre assim, né? Começa com o cara. Aí ele começa a escalar e vê que, opa, precisa de mais alguém para produção. Aí ele chama mais alguém para produção, aí começa assim. Aí daqui a pouco precisa de um financeiro. Aí vem pro financeiro. Aí começa saindo do CEO tudo aquilo que ele fazia. Aí traz um comercial. Só que chega um ponto que a equipe já está formada e o CEO está se retirando das atividades e a empresa está ali. Mas ele nunca pensou que ele precisa de alguém ali pro relacionamento. Exatamente. Para manter uma pessoa ali cuidando dos clientes de fato, né? E isso é uma visão muito importante que todo CEO deveria ter. Que é essa visão do cuidado com a retenção. Porque hoje a gente pega os grandes exemplos de plataformas de assinatura, Netflix, Prime. Cara, às vezes tu pede um assinante por bobeira. Por nada. Por um negócio que tu realmente só não pensou, atualizou a plataforma, tirou um filme da Netflix, por exemplo. Eu gostava daquele filme, sai. Perdeu. É diferente no negócio das pessoas hoje, porque estamos falando de produto, estamos falando de serviço. Mas tu tem que ter uma pessoa olhando, tá, e por quê? Por que ele saiu? Como é que eu faço para evitar que os outros clientes saiam? O que eu posso fazer? Pergunta pro cliente por que ele saiu. Exatamente. Tá, muita gente não faz isso. Como é que a gente descobre por que o cliente saiu? Pergunta pra ele. Pô, tu é o dono da empresa? Liga, olha, eu sou o dono da empresa. Eu queria saber que eu não tô te ligando pra te vender de novo. Não te preocupa. Por que tu saiu? Me ajuda a melhorar. Cara, essa é uma frase que eu mando pros nossos clientes ali, porque a gente, além de consultoria, tem uma plataforma de educação, né? Sim. Várias eu pergunto assim, mas por que tu saiu? Por que tu foi embora? Me ajuda a melhorar. Pô, eu tenho certeza que 80% para mais das pessoas vão estar dispostas a dizer, olha, eu saí por causa disso, disso e disso. Poxa, tu pega isso que a pessoa falou e pensa. Eu costumo dizer que cliente não tem sempre razão, tá? Eu não acredito nesse negócio. Mas pare e pensa, isso aqui que o cliente falou tem lógica? Faz sentido? Pô, se faz sentido, pega essas coisas e pensa como é que tu pode melhorar. Talvez não consiga melhorar amanhã. Mas se tu colocar aí num plano num roadmap, né, num plano de voo, assim, um passo a passo, numa agenda, tu vai, talvez daqui 3 meses eu consiga melhorar isso. Beleza, já é alguma coisa. O ruim é tu falar, beleza, o cliente foi embora, não fala com ele, deixou ele embora, vamos vender para mais um para colocar, tapar esse buraco. Exato. E aí, assim por diante. Tapa o buraco, né? Daí tu não entende por que o balde tá furado. É isso aí. Tu só vai tapando o buraco, pensando que vai solucionar, mas abre outro buraco. E outro buraco. Aí, quando vê, tu tá sem cliente, sem base, sem faturamento e acabou a empresa. É isso aí. Exatamente. E assim, qual que é a maneira mais fácil e mais prática de fidelizar o cliente? Boa. Cara, eu acho que não existe uma maneira mais fácil, mas talvez, para mim, existem pontos simples, tá? Coisas básicas pra gente fazer. Eu acho que quando eu chamo de relacionamento, eu tô falando de conversa com esse cliente mesmo, né? A gente falou de Netflix aqui, por exemplo, ou pegar iFood, que faz isso muito bem, tá? iFood, quando tu não chega, quando tu não compra de novo faz uns dias, ele vai te dizer, olha, tô sentindo saudades, tá aqui um voucher pra te comprar de novo. Isso é relacionamento. Isso é, total. Pô, é básico. Recebe uma notificação. Isso. Qual é o grande negócio aqui? A gente precisa diferenciar, tá? Negócios B2B, né, que vendem para negócios, e negócios B2C que vendem para clientes, tá? Para pessoas. Por que a gente tem que diferenciar? Porque negócio que vende para pessoas, ele é de um para muitos, né? Eu tenho uma pessoa que se relaciona com milhares, tipo iFood. iFood, tu tem uma base enorme, tu não vai conseguir ligar para os clientes. Exato. Tu vai ter que mandar mensagem. E-mail, as clientes não vão ler. Não vão. Ninguém vai ler um e-mail tá escrito iFood lá, ninguém vai ler esse e-mail do iFood. Até porque ele já cai na aba de promoções. Pra começar. E tu nem abre a aba de promoções. É isso aí. Então vai ter que ser um push ali, uma mensagem, um WhatsApp, uma coisa assim, tá? Negócios B2B costumam ser, alguns são um para muitos, porque cobram pouco e tu tem uma base muito grande, mas muitos são, eu consigo ter um contato mais one-on-one, né? Mais próximo, mais um a um, assim, tá? Aqui no B2C, relacionamento é mensagem, cara. Todo mundo tem Instagram e Facebook. E se tu fica uns dias, tipo, o Facebook eu mal entro agora, tá? Mas
Toda semana tem uma notificação dizendo, olha, fulano de tal postou uma nova Isso coisa. é verdade. Por quê? Porque tu entrar no Facebook é retenção. Se tu entrou, tu demonstrou comportamento, e comportamento que tu tem no Facebook, eles vendem. Exato. Cara, no fim das contas, no fim é dinheiro. É tá? dinheiro. Então, é relacionamento, tá? Então, para mim, fidelizar cliente tá ligado a esse relacionamento que eu tenho que ter com ele. Essa conversa que eu tenho que ter com ele, e essa conversa precisa estar mapeada. Né? Então, eu posso ter gatilhos, assim. Se o cliente não apareceu X dias, manda um WhatsApp para ele. Se o cliente comprou uma blusa amarela, semana que vem oferece um casaco preto. Sim. Eu posso ter uma linha de tempo onde o cliente tem uma ação, né? Ele tem comportamentos, e desses comportamentos eu tenho mensagens que eu envio para ele. E hoje em dia é fácil fazer isso. Tem programas que fazem isso de forma super simples. Não precisa de um grande programador para isso, tá? No B2B tem um outro ponto, tá? Porque aqui no B2C as pessoas precisam se sentir próximas, Sim. relevantes. Então, tu mandar um voucher do iFood é tu te sentir relevante. Poxa, quero R$10 de cupom de desconto, frete grátis. Pô, quem é que não gosta de um frete grátis? Pô, sábado, ontem, tipo sexta-feira, frio pra caramba em Caxias, não quero sair, frete grátis de pizza. Toma. Entendeu? Não tem como. Pô, não Frete quero... grátis e voucher de R$10. Entendeu? Nossa, Pô, aí sim, entendeu? Falou. Cara, então é relacionamento nesse sentido. Tu fidelizou, tá? No B2B é um pouco mais complexo no sentido de que tem que ter mais plano para entregar alguma coisa. Tá. Quer dizer, no B2B ou tu economiza tempo do teu cliente ou tu gera mais dinheiro. Ponto. Então, se tu quer fidelizar esse cliente, a gente está falando do CRM antes, né? Eu preciso gerar, eu economizo, faço as duas coisas no CRM. Ou eu estou economizando tempo, facilitando ele a colocar as informações dentro, mas ajuda ele a ganhar dinheiro, ajudando ele a melhorar as vendas dele. Então, aqui no B2C, quando eu estou falando com pessoas, é trazer elas próximas de ti. Né? Fazer elas se sentirem relevantes, importantes. Pô, tu não pensa que o iFood mandou para 1 milhão de pessoas o voucher de cupom grátis. Não. Foi para ti. Foi E pra tá o ti. teu nome lá. E tá teu nome. Entendeu? Tu se sentiu relevante. Boa noite, Carlos. É isso aí, entendeu? Aí já era, né? Já cara? era, que te ganhou, entendeu? Na sexta, de frio. Cara, morreu. Aí ele já tá assim, boa noite, iFood, muito obrigado. Ele Cara, já o tá iFood tinha essas respondendo, sacadas cara. antes. E o pior, ele sabe que é uma sexta, que tá frio, Isso. que tá chovendo. Ele Certo. sabe. Ele sabe. Por isso que ele mandou. Claro, não, tá planejado. Eu falei, é ponto de contato. Eu tenho essa jornada desenhada, né? Então, assim, e o iFood lá no início tinha umas mensagens mais caricatas, assim, mais divertidas, né? E conquistou muita gente assim também. No B2B, como eu falei, o mais importante é tu ou economizar tempo do teu cliente ou gerar mais dinheiro, só que tu tem que provar que tu fez isso. Sim. Então, fidelização vem disso. Então, de novo, tu tem que ter uma jornada, um passo a passo de como que tu faz isso e ter demonstração isso pro teu cliente. Nem que seja uma demonstração enviando um relatório para ele dizer, olha, economizei teu tempo nisso aqui esse mês. Ou te ajudei a ganhar dinheiro nisso aqui esse mês. Ou uma reunião mesmo. Quando o teu cliente paga muito para ti, que a gente chama de high ticket, né? Sim. Pô, o valor que o cliente paga por mês por ti é muito. Não manda e-mail. Marca uma reunião, Marca uma reunião. E mostra para ele, olha, eu quero te mostrar como eu te fiz economizar dinheiro, economizar tempo ou ganhar dinheiro esse mês. E mostra para ele. Abre a tela, compartilha ela e mostra. Fiz isso, isso, isso por ti. Demonstrei esse valor. Aí tu fideliza o cliente. Acho que são esses dois pontos mais básicos, assim. Eu acho que o Customer Success está muito envolvido com uma palavra que é matadora, que é a preocupação. É a empresa se preocupar com o cliente e estar ali presente para ele, mostrando que, ó, realmente a gente está te dando esse resultado. A gente se preocupa com você. Eu acho que foi até tu que deu um exemplo quando a gente viu lá no evento da AGE, que é o exemplo mais maravilhoso que eu vi, que é o do barbeiro. Cara, se tu tem uma sequência, tu vai no barbeiro e tu corta o cabelo a cada 20 dias, por exemplo. Cada 20 dias. Tu vai lá, corta o cabelo, pá. Cara, o quão maravilhoso não seria tu receber uma mensagem do teu barbeiro no dia 18 falando assim, pô, tá chegando o momento de tu cortar o cabelo, quer marcar um horário? Cara, ele se preocupa, ele mostra. Já deixei. Mais do que isso, já deixei uma. Se tu tem uma intimidade mais com o cliente, né, já deixei um horário reservado pra ti. Isso. Quer Teu horário. confirmar mesmo? Isso aí. Cara, mas é básico, cara. Eu vi esses dias no TikTok, tá? Uma pessoa falando sobre... Eu não lembro se ela foi fazer um presente no dente, ela foi fazer um procedimento, tá? E era estético. E ela chegou lá e teria uma reconsulta, um retorno. Quando ela voltou, depois que fez esse procedimento, ela já foi encaminhada para a cadeira de espera. E a atendente veio com um chá e veio com... Enfim, ela trouxe o chá, ela trouxe a cadeira que ela queria, uma almofada, do mesmo jeito que a pessoa tinha tido na primeira vez e tinha pedido. Aí ela perguntou,
como é que tu sabia disso? Ela falou assim, eu tenho que ir na minha planilha de Excel. Nossa. E mostrou. Cara, a atendente, só que isso era da atendente, não era da empresa. Sim. Ela tomou a atitude de anotar as coisas que o cliente pediu na primeira vez. Nossa. Poxa, é um chá, velho. É uma almofada. Não é nada demais. Tu vai dizer, será que essa cliente não vai relembrar desse negócio? Vai. A vida toda. Com certeza vai. Eu tô com 38 anos, tá? Eu nunca na minha vida recebi uma mensagem no barbeiro. Sério? Cara, assim, dizendo, olha, vem, e ó que eu corto o cabelo nos mesmos, assim, nos 2 ou 3 mesmos lugares em Porto Alegre há muitos anos. Simplesmente não penso, cara. Às vezes tu manda na primeira, mas... mandei, muito obrigado por ter vindo. Tá, e daí? E aí? Agora, outro exemplo do barbeiro é, cara, tu corta o mesmo lugar. Mais ou menos o homem corta no mesmo corte a vida inteira quase. Vai mudar poucas vezes um homem no cabelo. Tu senta lá, qual é a pergunta que o barbeiro te faz? O de sempre? Como é que tá cortar hoje? Qual que é que tipo que Cara, se a mesma pessoa, a mesma empresa, a gente tava falando com a barbearia que a gente deu exemplo na palestra da A gente falou, por que quando a primeira vez que eu sentei aqui, você não tiram foto? Porque eles têm um sistema pra isso. Pô, tira a foto da cabeça da pessoa depois que ela cortou. Quando a pessoa tá vindo, o barbeiro Olha abre. a foto. Olha a foto. Cara, tá ali escrito, cortou com a máquina tal, fez o corte assim, pediu assado, olha as fotos, para a pessoa senta. Ele gosta de ele faz a barba, coloca a toalha quente, faz massagem. A pessoa sentou, tu puxa assunto do time de futebol e já começa a cortar. Isso agrega pros dois lados, né? Total. Porque o cliente vai se sentir muito bem indo lá, ele sabe que vai estar sendo bem atendido. Por quê? Porque o barbeiro vai fazer exatamente o que ele quer. aí. Ele não precisa falar. Isso aí. E o barbeiro não vai ter que ficar repetindo a mesma coisa. Isso aí. Ele não vai ter que ficar, putz, será que agora eu vou ter que fazer isso? Será que agora... Não, eu já tenho ali o passo a passo pra ele só precisa ler e aplicar. Agora pensa, se vocês fossem nesse barbeiro que você sentasse e cortasse o cabelo, qual seria a preguiça que vocês iam ter de ir em outro pra explicar tudo? Exatamente. O nome disso é sucesso, é resultado. Não, aquele barbeiro me ganhou. Cara, tu vai ter que sentar no outro, tu vai pensar assim, poxa, eu vou ter que sentar, vou ter que explicar tudo pra esse novo. Vou lá. Eu vou ter que ver se o papo desse novo barbeiro vai me agradar. Será que ele é gente Se ele boa? tem os mesmos princípios que os meus. Ele vai ter que fazer todo o processo de novo. Tudo, e tu sabe que lá é só tu sentar. Tu só senta lá. E tu sabe... Reteve, cara. E tu sabe resultado. que pela tua experiência os barbeiros não costumam fazer isso. Não, nenhuma. Então tu vai ficar pergunta pra qualquer um aqui que tá ouvindo a gente. Que homem. Aí, ó, fica a dica. Quantas Né? vezes o seu barbeiro já fez isso? É isso aí. E se você é barbeiro, por favor. Implemente no seu negócio. Vai fazer total diferença. É porque é aquele negócio de, cara, tu já me conhece. Como é que tu não sabe? Parece até que é negativo pro barbeiro fazer isso do que, cara, eu venho aqui todo mês, sempre faço o mesmo corte, tu não sabe. Isso aí. Parece que vira uma obrigação do cara, né? E realmente, é uma obrigação. E ele não tem obrigação de lembrar de tudo. Mas, cara, anota. Como eu falei, planilha do Excel, anota na mão, velho, sei lá, sabe? Mas Dá um jeito. tem meio disso já. Já tem meio de fazer isso. Já tem meios pra isso. Tecnologia, pô, abre. Todo celular tem uma agenda, todo celular tem um bloco de notas. Todo celular. Seja Samsung, seja iPhone. Cara, põe ali. Sabe, eu acho que um pouco disso é. Eu tava ouvindo ontem um podcast e era sobre vendas, né? Eu tava tentando criar uma nova estrutura de negócio para a empresa. E quem tava falando falou, cara, eu criei ele falou do sistema que ele criou de prospecção, e ele falou, olha, eu fazia isso daqui sozinho, não, a empresa não quis investir nessa estrutura. O que eu fiz? Eu botei no meu bolso. Só que daí ele falou, a minha agenda estava sempre lotada, diferente dos outros vendedores, e eu cheguei a 100 mil de comissionamento. E os outros vendedores tinham uma média de 10. E aí, assim, mas por que tu fazia isso? Cara, ele anotava tudo que o cliente queria para poder falar com esse cliente. Ele entrava na rede social do cliente antes de prospectar esse cliente. Ele descobria se o cliente gostava do time A, B ou C e mandava para o cliente uma camiseta do time A, B ou C. Ele começou a, antes de querer vender, ser relevante para o cliente. Perfeito. Então, assim, vocês querem prospectar um grande CEO aqui para vir no podcast. Pô, manda uma caneca para ele antes. Cara, só pra te... Ouve a gente antes. Tu ser interessante antes de ser interesseiro. O Jota fala sobre isso. Cara, então eu vou me tornar interessante pra essa pessoa antes de fato ser interesseiro. Então, é fácil fazer isso. Não precisa gastar dinheiro pra fazer essas coisas hoje em dia. Especialmente o barbeiro que a gente tá falando aqui. Mas tem outras formas de fazer. A gente falou agora do chá. Mas, cara, tem várias coisas pra poder fazer porque são pequenas. São pequenas. Eu gosto do método ACF. Não sei se vocês conhecem o método ACF. É o método arroz com feijão. Cara, o básico bem feito é o que mais funciona. Totalmente. Ponto. A gente tem que criar aqui uma grande estrutura, vamos contratar um grande software e gastar 1 milhão. Cara, se o arroz com feijão não tá sendo feito, velho,
Não adianta, né? Não adianta gastar um monte de dinheiro. E até outro ponto muito importante que a gente vê é que o ser humano ele gosta muito dessa atenção, gosta muito do carinho, e uma mensagem automática não vai ter o efeito. Não vai. Né? Porque hoje, se tu recebe uma mensagem automática que tu já identifica, porque hoje em dia a gente já tá treinado para isso. Sim. O ser humano já tá treinado. Um e-mail, uma mensagem no WhatsApp automática, aquela padrão. Que o cara só botou assim, olá, o teu nome, e continuou um negócio padrãozaço. Não vai fazer efeito. Como é que pode a empresa ter essa preocupação de fazer um serviço customizado a alta escala, Davidson? Eu acredito... Assim, eu tive agora com a galera do Trino Polo aqui, dando uma palestra. Abraço para quem estiver nos ouvindo aí que estava na palestra. Eu dei o exemplo da venda do seu Joãozinho, que seria quando tu chega na venda do seu Joãozinho e o seu Joãozinho te dá uma prova de salame. Sim. Por que ele fala? Cara, isso é o melhor exemplo do que a gente chama de Product-led Growth, ou seja, eu tô com o meu produto, eu te ofereço o meu produto antes de tu comprar, tu prova para ver se o produto é bom, entendendo que o produto é bom, eu sei que tu vai comprar. Exatamente. Cara, hoje o Spotify faz isso, mas o seu Joãozinho já fazia isso há muito tempo, cara. O Spotify faz isso, né? Ele te dá o teu produto dele. Tu usa o Spotify de graça. Sim. 30 minutos, tu vai ter um problema, mas é de graça. Tem tudo de graça lá. Sim. Mas... Se tu quer o completo, sem propaganda, tu paga. Sim. Beleza. Quando eu penso nessa experiência, eu acho que existe a gente tem que estar consciente de que a gente vai perder alguma coisa, tá? O seu Joãozinho, ele tem uma experiência altíssima, mas pouca escalabilidade. Eu não consigo escalar o seu Joãozinho para todas as vendas no Brasil, para todos os mercadinhos no Brasil. Perfeito. Não tem como. Então não é escalável, mas a experiência é altíssima. Agora tu vai... Não sei se algum mercado aqui em Caxias já tem autoatendimento. Né? Beleza, então... Tem o Zafra. Eu ia falar, o grupo Zafra já tá assim, sabe? O Bourbon, o Zafra. Né? Cara, tu pensa que no autoatendimento... no autoatendimento tu tem muita escalabilidade, mas pouca experiência. Exato, sim. Tu não tem como ter muita experiência e muita escalabilidade. Alguma coisa vai ficar no prejuízo. Foi o que a gente falou antes lá no início, de eu vou ter que priorizar resultado, a experiência em algum momento se eu quero ser escalável. Né? A Uber não tem como garantir que todos os carros são 100% bons. Sim. Mas ela pode garantir que seja minimamente bom. Então, assim, o que a Uber faz? Ela vai limitando o ano do carro todos os anos. Agora só pode até X ano. Para ser minimamente bom. Então, tu vai ter que escolher um ou outro em algum momento, tá? Definindo isso, eu vejo que quando tu quer ser muito escalável, tu tem muito cliente que tem que te comunicar, a experiência vai ser prejudicada. Vai ter que ser padrão. Sim. Mas o padrão, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, ele pode ser um padrão personalizado. O que eu quero dizer com isso? Tu pode, por exemplo, personalizar mensagens automáticas, mas tu pode colocar, em vez do nome da pessoa, o nome da pessoa é Leonardo, pode chamar de Léo. É uma mensagem automática? Mas ela começa já mais pessoal. Começa mais pessoal. Tu pode, hoje em dia, com algumas configurações, alguns sistemas, deixar a mensagem para sexta-feira pronta, mas é a mesma mensagem de quinta. Só que o sistema só muda o dia da semana. Só muda o dia. Tá? Tu pode ter gatilhos de temperatura. Tu consegue personalizar para muitos. Só que tu vai ter que ter vários gatilhos, tá? Foi isso que a gente falou antes do iFood, né? Isso aí. Pô, ele sabe que tá numa sexta-feira em Caxias do Sul, chovendo, frio, e tu não quer sair de casa, ele te manda. E é fácil hoje, cara. Pô, talvez o pessoal nos assistindo tem casa com automação. Pô, tem casa que quando faz frio, eu já ligo o ar-condicionado, já ligo o piso quente. Sabe? Então, não é assim, ele é um pouco mais complexo, mas não é complicado no sentido de impossível para pequenos negócios. Do outro lado, existem tecnologias. Eu estou com um cliente, a gente está fazendo uns vídeos de onboarding, ou seja, quando o cliente comprar, ele vai receber um vídeo de boas-vindas no WhatsApp dele. Tá? Legal. Então o cliente comprou, esse cliente nosso trabalha com vários influencers, grandes influencers no Brasil, tá? Da parte fitness. Quando o cliente comprar, ele vai receber um vídeo do influencer, porque é o influencer que faz propaganda na cara do influencer, então ele compra por causa do influencer. Só que imagina, a gente tem 100 mil clientes. Não tem como esses influencers gravar o nome de cada um deles para me ter no banco de dados. Sim. Só que já existe tecnologia que eu gravo um vídeo e a IA coloca o nome do cliente na boca daquele vídeo. Como se tu falasse. É o que a gente está fazendo. A gente vai pegar aquele vídeo, um vídeo, vai passar pela IA e a IA vai multiplicar esses vídeos. E aí sim, quando o Leonardo comprar, o vídeo, a IA, nossa automação busca o vídeo do Leonardo,
cria a mensagem no WhatsApp e manda a mensagem dizendo, Leonardo, pô, daí é vídeo, já é na mensagem. Sim. A mensagem é a mesma. É automatizada. Tem um pouco mais de investimento que mensagem escrita? Tem. Mas... Um vídeo já é bem diferente que uma mensagem. Poxa. Só pra ficar bem claro, tá? Que eu quero Esse trazer foi um loucura. exemplo, mas só pra ficar bem Bora claro. lá. Vocês usam de inteligência artificial pra criar uma nova voz do nome, Tipo e isso. uma nova expressão, ou você Isso. faz aquele influencer repetir, gravar o Não, nome não. várias vezes. Eu gravei um vídeo. Ele vai falar assim, boas-vindas, Carlos Barará. Ele gravou um vídeo. E no Carlos tu consegue E aí alterar a IA Leonardo. é um site, é Maverick, sim, se alguém sim. quiser, é Maverick o nome, tá? Tá acesso lá, acho que é 1.000 vídeos por $100. E nem é caro, se parar pra Não é, pensar. não é. É caro. Se usa. Pô, então assim, tu vai lá, coloca o vídeo e ele multiplica. Ele faz a modulação da voz e a modulação da boca. Caraca. E de verdade, vamos pensar entre nós aqui, todo mundo assiste vídeo dublado hoje em dia. Sim. Pô, cara, um pouquinho de diferença nesse movimento da boca aqui, no celular, no WhatsApp... Palavra, Não vai notar. Não vai. Então Não. acho que você tem que... Tu tá assistindo no carro aqui, tá prestando mais atenção na... Isso, eu não sei qual é o background da IA, tá? Sim. Mas a voz ele modula e tu vai estar o nome do Leonardo, da Patrícia, do João, vai estar nesse nome. Cara, tu tá aqui, tu acabou de comprar, né? Caraca. E aí tu vai receber mensagem no WhatsApp, bem-vindo, Carlos. Pô, cara, Tá? não é um e-mail. Um vídeo pra ti de 1 minuto. Não, e é o vídeo do influencer, cara. Que tu gosta. Que né? tu gosta e tu comprou por causa dele. Pô, imagina que projeto de retenção quando tem com os clientes. Sim. Então, assim, tu sacrifica experiência? Sim. Mas tu consegue ser o mais próximo possível hoje do que seria algo personalizado que seja possível para muitos. Mas se tu tem um negócio... Agora vamos falar de negócio tipo... Negócios high ticket ou negócios de luxo. Boa. Cara, não é para muitos. Não. Aí é personalizado. Aí Aí faz sentido ter esse... Aí tem assim, é tu e o cliente. Cara, assim, tanto que se tu, sabe, eu não sei se aqui em Caxias tem, mas Porto Alegre tu tem loja da Gucci, da Prada. Cara, quando tu entra na loja da Dolce & Gabbana, pô, cara, tem um segurança na porta lá na Iguatemi. Não, na Renner não tem. Na Renner tem alguém pedindo. Não é um problema, tô falando assim, porque quem tá entrando para comprar uma bolsa de 5, 10 mil reais quer se sentir seguro. Exatamente. E ninguém vai assaltar lá dentro do Iguatemi, Não possivelmente. vai. É isso que eu ia falar. Aquele segurança não tá fazendo nada lá. Pode ser até um Isso. figurante. Isso. Pode ser até um figurante. Mas ele tá vestindo um segurança tá que não trazendo o ambiente, né? É o ambiente. Tipo assim, eu tô dizendo assim, tu é tão importante pra mim que eu tenho segurança só pra ti. Perfeito. Exatamente. E ele pode ser um artista de circo, cara. Pode. Mas ali ele tá representando. E não tem problema. Assim, tu entra, como é que as pessoas mostram? Põe uma luva. Pô, a pessoa não tá suja. Colocar uma não luva tá. pra pegar as joias. Exato. Não tá suja. Luva de veludo. Isso, que então que é assim, tô isso? te mostrando aqui, mas eu tô te dando valor pela coisa que tu tá comprando. Valor. Então assim, tem horas que eu tenho que, se eu tenho muita experiência, eu não tenho escalabilidade. Sim. A loja de luxo não tá cheia. Nem querem. E nem querem. Tem uma pessoa lá dentro, e aquela uma pessoa, quando tu passa, nós, réis mortais, tu passa assim, nossa, um dia eu quero conhecer aquela pessoa. Porque Porque é uma ou outra andando lá dentro. E tá suficiente, cara. Porque ele vendeu uma bolsa de 20, 30 mil por dia, ou duas, pagou a conta do dia e tá tudo bem. Sim. Mas eu sacrifico escalabilidade. Do outro lado, eu vou sacrificar experiência. Tá? Então é nesse sentido essa diferença. Sim. E falando de experiência, é um negócio que pode ser escalável com as pessoas certas. Perfeito. Né? Por exemplo, tu deu exemplo lá no início do podcast sobre o Uber. Eu vou dar meu depoimento do Uber. Boa. Eu pego muito Uber, né? Tipo, normalmente qualquer ser humano pega muito Uber. E eu lembro exatamente daqueles Ubers que eu chego no carro e eu troco ideia com o cara a viagem inteira. A viagem inteira. Assim como eu não lembro daqueles que ficam quietos, porque só me levou pro meu destino. Agora, aqueles que troquei ideia, dei risada, conversei com o cara, eu lembro. Sim. Aí eu penso, cara, essa pessoa não é um exímio trabalhador do Uber, mas ela entendeu que ela não tá ali só pra levar o cara pro destino. Ela tá ali pra, trocar uma ideia, conversar. Claro, se o passageiro tiver adepto, né? Trazendo isso pro negócio, é muito importante. O dono, ele sabe exatamente da experiência que ele quer passar, mas ele precisa transmitir isso pras outras pessoas também. Pras pessoas que estão incumbidas dessa função de trazer a experiência da empresa, né? Então, como é que traz essa cultura do negócio para fora, para as pessoas, além dos compradores entender, mas também as pessoas internas da equipe entender? Legal. Cara, tem uma coisa chamada Power Core, que foi a Jenny Bliss que criou, tá? Que é núcleo de poder, que a gente chama. O que a gente costuma dizer é que as empresas elas não precisam ser aquilo que se chama de apaixonados pelo cliente. Não precisa. Tu não tem por que querer mudar toda a tua empresa por causa de uma moda. Tá? Esse é um ponto importante.
Então tu pensa de novo, falar do Spotify, que talvez seja que todo mundo conheça. Não tem como dizer que o Spotify é centralizado no cliente. Sim. O Spotify é centralizado no produto deles. Spotify é produto. Tu não pensa que tem 20 mil pessoas no Spotify trabalhando para te ter aquele aplicativo. Cara, Spotify é aplicativo. Tu sabe que tu vai pegar no celular, dá play, deu. Isso é Spotify. O que o Spotify tem que fazer, então, é pegar esse núcleo de poder, que é o produto, e transformar ele na sua grande força para atender o cliente. Tá? Dito isso, para mim um ponto importante, eu sempre falo, em quase toda palestra, o culpado é o dono. Sempre. Ponto. Tá? Quando eu digo culpado, é no sentido de ele precisa... Aquilo, para mim, sempre o líder vai ser o responsável. Cara, ele tem a responsabilidade não só por ser líder, porque ele foi... Ou ele se colocou, se ele é o dono, ou alguém colocou ele aceitou. Mas a real responsabilidade de fazer aquilo dar certo, aquilo acontecer. Né? E de brigar no bom sentido, por aquilo dar certo. Então... Sempre vai ser top-down, sempre vai ir de cima para baixo. Se eu, funcionário, poxa, a minha empresa não está olhando para retenção e eu tentar enfiar isso na minha empresa bottom-up, né? Ou seja, de baixo para cima, cara, uma hora quebra. Ou eu não aguento mais e peço para ir embora, ou eu desisto e vou com a manada daí. Né? Esse é um ponto triste, mas verdadeiro. Então, como fazer isso? Eu acredito que primeiro a empresa precisa ter consciência de qual é esse núcleo de poder dela, qual é essa grande força. Então, sei lá, pegar o exemplo da Ambev. Né? Cara, a Ambev é uma empresa que tem um núcleo de força de vendas. Cara, a Ambev é vendas. A Ambev é escola de vendas. É escola de negócios. Sim. Poxa, e vendem pra caramba. Pô, tu vê as motinhas paradas, né? Os carros andando, as pessoas são especialistas e quem sai da Ambev sai depois de uma escola, pô, super bem. Tá? Então, o grande núcleo de poder não são as bebidas ou os produtos. É a força de vendas da Ambev. Spotify, produto. Então, cada empresa vai ter o seu. E tem algumas empresas que vão ter o cliente. Mínimas, mas tem. Então, eu preciso pegar essa minha força, esse meu núcleo de poder, esse meu power core, e aplicar ele ao meu cliente. Sim. Então, se eu tenho meu produto, eu vou deixar o meu produto mais usável, que a gente chama de usabilidade, né? UX. Então, eu vou deixar o play vai ser mais fácil. O buscar vai ser mais simples. Né? Eu vou ter uma lista, eu vou deixar as pessoas no Spotify criarem as suas próprias listas, compartilharem as suas listas. Então eu vou deixar o meu produto o mais adequado e o mais fácil para o meu cliente poder usar. Mas eu continuo com a força de poder no meu produto. Mas eu estou adaptando ele ao meu cliente. Né? Do outro lado, pegar a Ambev aqui, o que eu faço? Eu faço o meu vendedor entender quem é o meu cliente. Sim. Vender o que o meu cliente precisa. Pô, se o meu cliente é uma loja que só vende bebida infantil, eu não vou forçar cerveja. Eu tenho minha força de vendas, eu continuo minha força de vendas, né? Com o meu power core. Mas eu estou ajudando o meu cliente a vender mais. Vou dizer para ele, se ele me pedir cerveja, por mais que o vendedor queira ganhar dinheiro com a venda, o que eu faço? Não, cara, tu vende para adolescente, para criança, não compra cerveja. Eu ajudo o meu cliente a também escolher os melhores produtos. Mas eu continuo com a minha força de vendas como minha principal força. Então, acho que o primeiro passo para entender cultura é qual é a minha cultura. Sim. Perfeito. Onde é que está a minha força? Agora, pega essa força aqui, eu vou direcionar a minha força para o meu cliente. É isso que significa Customer-Led Growth. Né? É quando eu pego o meu cliente, o customer, e eu faço do cliente o caminho para o meu crescimento. Então, é o Led Growth. Então, eu vou pegar o meu cliente... Estou aqui de novo com a Ambev, né? O que o meu cliente quer? Cerveja. Pô, não vou oferecer iogurte. Perfeito. Parece bobo, parece simples, mas é um fato. Porque eu vou ouvir o meu cliente, ou a venda do São Joãozinho, tá? Eu dei o exemplo na palestra do Trinopolo, porque eu conhecia a venda do São Joãozinho, tá? Lá em Porto Alegre. O São Joãozinho dava, de fato, salame quando as pessoas entravam, era isso é verdade. E o São Joãozinho, ele aprendeu lista de transmissão no WhatsApp. Nossa. Então o São Joãozinho, toda vez que tu ia lá comprar, ele pensei assim, tu quer receber a atualização dele? Então eu preciso que tu salve o meu número, porque lista de transmissão no WhatsApp, tu tem que ter o número da pessoa salva, né? Sim. A pessoa salvava o número da venda do São Joãozinho. O São Joãozinho, todo dia que tinha pão quente, meia hora antes, ele mandava mensagem na lista de transmissão. Pão quente em 30 minutos. Bah. Acabou. Aí quando tu entrava lá, o São Joãozinho perguntava pra ti, às vezes, né? Tu não encontrou alguma coisa que tu queria encontrar? Daí tu dizia, sei lá, arroz São João. Daí o São Joãozinho ia tentar achar arroz São João pra te comprar. Cara, é o customer, porque o cliente, eu tô perguntando pro meu cliente o que ele quer, eu tiro do meu cliente os insights e eu uso esses insights pra mim crescer. Caraca. E o que as empresas fazem hoje? Cara, 90% assim, eu tive uma boa ideia. Eu vou lá, vou criar o meu produto. Eu tive uma boa ideia. Eu vou vender uma caneca rosa.
E eu acho, porque eu gosto de caneca rosa, eu acho que a caneca rosa vai vender muito. Aí tu não te pergunta quantas pessoas querem caneca rosa. Pouquíssimo. A maioria dos clientes não tem a mesma paixão que tu tem Não tem, cara. Exatamente. Aí o que eu faço? O que eu deveria fazer? Pô, eu tenho uma boa ideia. E aí é o que a gente chama de MVP, né? De mínimo produto viável. Sim. Eu tive a ideia da caneca rosa, eu vou perguntar pra X pessoas, tu compraria caneca rosa? A pessoa vai dizer assim, compraria. Tu compraria por R$50? Não. Compraria por quanto? Por 30. Aí tu fez uma pesquisa lá, menos de 40% das pessoas te disse que não compraria, cara, esquece esse produto. Esquece. Isso é o que a gente chama de must-have score. É uma metodologia para te validar produto. Agora, mais de 40% disse que compraria, disse que pagaria por aquilo, tu tem uma ideia validada. Agora, tu tem que fazer? Tu faz X canecas rosa e tenta vender para X pessoas. Aí alguém comprou. Bom, aí alguém comprou, agora tu tem um produto validado. Mas o que tu fez? Tu perguntou antes pro cliente. Tu usou o cliente e a cabeça do cliente para crescer. Sim. Então é por aí. Cara, que bacana. E assim, Davidson, pra gente encerrar da melhor maneira, se tu pudesse trazer uma dica, seja para aquele cara que tá abrindo um negócio agora, aquele cara que já tem um negócio, aquele empresário gigante de uma multinacional, que empresa que tu poderia dar? Que dica que tu poderia dar para essa empresa e negócio? Legal. Empresa eu diria a CLG, vai ajudar. Mas dica, cara, eu diria o seguinte, na hora de planejar vendas, planeje vendas para vender para o cliente que vai ficar mais tempo. Acho que talvez essa seja uma dica matadora e pouquíssimas empresas fazem. Tá? O que eu quero dizer com isso? Existe um cliente certo que vai comprar mais e vai ficar mais tempo no teu negócio. Venda para a maior parte dos clientes deveriam ser esses. Eu sei que chega uma hora numa empresa e eu sou empresário há mais de 10 anos, tá? Então eu sei que tem que vender. Então, o que eu acho legal de falar isso é que assim, eu não tô aqui pensando, nossa, vamos só reter cliente, não é isso, cara. Eu sei, hoje eu cuido da parte de negócio, eu tenho que vender hoje. Sabe como funciona do outro lado. Pô, eu vendo, e ainda hoje, porque eu tenho que vender consultoria, né, no meu negócio. É isso que eu tenho que fazer dentro da empresa, além de ser consultor. Então, mas o ponto é, eu sei que tem uma fase na empresa, nos negócios, que tu tem que te preocupar com venda. Tu tem que pagar a conta no fim do mês. Eu sempre falo isso nas consultorias, cara. Ou a gente tem a vida real e o mundo ideal. Perfeito. Normalmente a gente tem que cuidar aqui da vida real. Daí a gente fica planejando o mundo ideal e a gente vai mudando nossa empresa conforme isso, né? Mas a vida real é que eu tenho que vender. Ponto, cara. A maioria das empresas pequenas, talvez os empreendedores estão nos vendo, eles abrem aquele dia no negócio deles, a loja, enfim, o negócio, ligam um computador para pagar aquele dia. Sim. Então é a vida real, tá? Então eu sei que tem que vender para todo mundo às vezes. Chega essa fase. Mas se tu puder que esse todo mundo que tu for vender seja o teu tipo de cliente ideal, que a gente chama de ICP, Ideal Customer Profile, perfil de cliente ideal, tu vai ter muito mais retenção depois, porque vender para um cliente ideal é quase como um casamento. Tá? Então a ideia é que ninguém casa para se separar. Então a ideia é que eu vendi para esse cliente, que ele é um cliente que vai comprar de mim mais vezes e vai ficar mais tempo comprando de mim. Tá? Como que eu acho isso? Eu pego meus melhores clientes hoje, aqueles que compram mais de mim, aqueles que voltam sempre, aqueles que mais me elogiam ou aqueles que mais me criticam e nunca vão embora. Sim. Porque esse cara que te critica e fica é porque ele gosta do negócio. Pega essas pessoas, faz uma lista. Onde é que eles estão, localidade, qual é o tamanho dessa empresa, qual é o tipo de negócio, quantos funcionários ele tem, enfim, faz uma lista de características. Agora tu vai ter um perfil. Agora todo o teu cliente novo certifica que ele tem esse perfil. Se tu faz ads, coisas tipo assim, certifica que tu está anunciando para esse tipo de perfil. Então, se mais de 50% dos seus clientes for dentro do teu perfil, cara, a tua retenção vai ser muito mais simples, porque ele vai ser o cliente que vai comprar mais e vai ficar mais tempo, e não só isso, ele vai falar melhor da tua marca, e não só vai falar melhor, ele vai trazer outros negócios. Então, se pudesse dar uma dica assim, o que eu tenho que fazer segunda-feira? Cara, ou depois de amanhã, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar, olhar minha lista de clientes, fazer essa lista, faço uma lista de características e começo a vender só para esses perfis. E tu poderia fazer o contrário. Quais são os clientes que só vão embora? Sim. Clientes que só reclamam, clientes que não gostam. Faz uma lista também. E quando esse cliente aparecer, tu diz para ele, olha, tu até vende, mas não te preocupa em sair correndo atrás dele de novo. Sim. Porque tu já tem o perfil de cliente ideal. Se eu pudesse, cara, qual é a única dica? Eu daria essa, porque essa vai ajudar o cliente, vai ajudar a empresa depois no passo a passo e durante um bom tempo. Perfeito. Cara, que bacana. Davidson,
muito obrigado por participar com a gente aí em mais um episódio. Eu acho que teve muito conteúdo e eu tenho certeza que esse episódio é um manual para muitos empreendedores e pessoas que querem começar um negócio, pessoas que já têm um negócio, né? Totalmente. Acho que tem muita coisa aqui que, inclusive, o Davidson cobra por essas informações, né? Então, realmente é um conteúdo bem exclusivo. Eu acho importante destacar também que todo o conteúdo que tu falou aqui, pode ser que a pessoa pense, cara, eu acho que eu já aplico isso no meu negócio. Cara, escuta de novo, repensa, coloca na prática e vê se tu realmente aplica. Porque a gente fala, eu me preocupo com o sucesso do meu cliente. Mas será que tu realmente se preocupa? E se tu se preocupa, tu tá usando as estratégias certas para que ele realmente tenha resultado? Dá uma repensada, às vezes é bom fazer essa autoanálise para daí baixar um pouco essa proteção, né? Porque o cara fala, podcast sobre Customer Success. Eu já sei sobre isso. E o cara nem assiste. Cara, assiste. Eu já me preocupo. Vê, porque às vezes tem um gatilho diferente, uma estratégia diferente, porque tudo que foi falado aqui é pro bem do negócio. Sem dúvida. É pro bem do negócio. Então, se tu aplicar tudo isso, vai ter sucesso garantido. É isso aí. Davidson, vamos abrir esse espaço agora pra ti, pra divulgar tuas redes sociais, as redes sociais da CLG também. Fica aberto esse espaço. Legal. A CLG é uma consultoria e também uma plataforma de educação, né? Nós, na plataforma de educação, ensinamos Customer Success. A gente tem mais de 100 horas aula, quase 2.000 usuários. Então, fica o convite para vocês conhecerem a CLG. Nossas redes sociais é @Customer-Led-Growth. Você vai nos encontrar em qualquer plataforma como Customer-Led-Growth. E as minhas, se vocês quiserem acompanhar, tanto no Instagram, quanto no Threads, quanto no LinkedIn. Tem o Threads também, né? Instagram, Threads. Eu tô pensando aqui, tô linkando Threads, LinkedIn. E no TikTok é @o_Davidson_Vieira. E qual que é o site? É www.customerledgrowth.com.br. Show de bola. Vai estar tudo na descrição aí para quem quiser dar uma olhada. Eu sugiro. Davidson, muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Foi uma muito honra. obrigado a você que assistiu. Deixa o like, se inscreve. Todas as informações estão na descrição, tanto do Bradocast, Threads, Instagram, LinkedIn. Tá tudo na descrição aqui embaixo, assim como a do Davidson, tá? Sigam lá, deixem o like. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência.